Paz de Cristo a todos. Permitam alguns elementos do Evangelho do 17º domingo do tempo comum, onde a igreja, o liturgista vai nos colocar do Evangelho de São João a respeito desse discurso de Jesus sobre o pão da vida. Assim, então, dá-se uma pausa no Evangelho de São Marcos, que é mais sucinto sobre o fato, e se estende em João, devido à sua riqueza de detalhes. Então, o Evangelho vai justamente colocar que Jesus atravessou o lago da Galileia para dizer que vai acontecer um transpor das realidades, né? Um transpor da realidade, mas ao colocar, né, no lago, então essa dimensão dessa fluidez e a região da Galileia como uma coisa que acontece, transcende, mas acontece de maneira que é possível, que é comum. E diz o texto que Jesus seguia a pessoa dele uma grande multidão. Jesus, que viam então os milagres de Jesus, que eles então admiravam aquilo que Jesus estava fazendo, estava realizando, mas é preciso adentrar, não somente observar, mas é preciso adentrar a realidade que está sendo oferecida na sua totalidade, não simplesmente aquilo que fica aos olhos, mas compreender o seu sentido. E desta forma, né, eles dizem que ele fazia diretamente aos enfermos. Então, esta colocação destes milagres, né, ou seja, algo muito grande, e, por assim dizer, aos piores, né, aos inferiores. Então, precisa entrar nesta realidade. E o texto então vai dizer justamente que Jesus vai transpor para o real entendimento ao dizer que ele subiu a um monte, né? Então, um propósito de fato de uma experiência transcendente. E ali ele se senta à posição do mestre, junto com os seus discípulos. Então, Jesus vai ensinar algo para seus aprendizes. Marca-se que João diz que aproximava-se a festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa é um acontecimento marcante na história do povo. E agora, então, nós vamos ter também algo que vai ser marcante na história dos discípulos do povo de Deus. Tanto é que esta chamada, né, multiplicação dos pães, esse episódio dos pães, ele se dá nos 4 evangelistas, para dizer justamente a profundidade que esse evento se dá na história dos discípulos de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus então levanta os olhos e vê uma grande multidão que vem ao encontro. Então esse levantar os olhos faz com que Jesus tenha o quê? Não simplesmente uma observação, mas um entendimento de uma percepção de um plano maior, por assim dizer, levantando os olhos. Então há um reconhecimento de um propósito celeste ao vir a pessoa dele. Ele mesmo vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não o atrai. Da mesma forma, então, Jesus olha essa multidão e cada uma dessas pessoas vindas à pessoa dele, ele o toma como um propósito de Deus. E assim, então, Jesus lança uma provocação para Filipe, dizendo para Filipe, né, onde vamos comprar pão para todos? Porque Filipe foi aquele que, por assim dizer, desdenhou da procedência de Jesus, né? Mas ele vem de onde? De tal lugar, sim, da Galileia, né? De Nazaré, né? Ou seja, é como se Filipe dissesse que só de lugares grandes se pode prestar também grandes coisas. E assim, né? Felipe vai responder, né, assim, indicando a sua conversão, né, de que
como vimos, né, o texto anterior de Marcos, que não importa o lugar, importa a pessoa. E Filipe vai também dizer, né, que nem existe um lugar capaz, né, como dissesse, né, há um lugar que não tem problemas, há um lugar que só tem solução, e não somente um lugar, mas também vai dizer, nem 200 denários, né, seria suficiente para dar um pedacinho de pão. Então não há um lugar que não tem problemas, não há um lugar que é solução, também não há uma materialidade que é capaz de dar um pedaço de pão, ou seja, uma quantidade de dinheiro que é capaz de sustentar verdadeiramente a pessoa. E o que vai então, o que é capaz de sustentar não só uma pessoa, mas uma multidão inteira? O que é capaz? Aparece então André, se apresenta, né? Andreo humano, né? Esse humano mais maduro, generoso. Então a pessoa humana madura é a pessoa que generosa. E ele vai apresentar aqui, né? Então esta forma de contrastar, né? Ele vai dizer: está aqui um menino que tem alguns pães, 5 pães e 2 peixes, mas esse menino não é referente a uma criança, porque a gente sabe que as crianças, elas são os que comem tudo antes da hora. Então essa expressão, né, menino, quer dizer paidon, né, no grego, que se refere justamente a um pequeno servidor, né? E ele expõe tudo que tem. Diz que ele tem 5 pães, e os pães não são de trigo, são de cevada, que coloca uma qualidade inferior no que tem. E ele não esconde, tanto é que ele diz, tem os 5 pães de cevada e ele tem 2 peixes. Ou seja, ele apresenta tudo. E aqui é muito interessante porque vai colocando como Jesus acolhe aquilo que é apresentado, ensinando justamente os seus discípulos a compreenderem como também acolher o que ele vai apresentar. Assim dá o texto dizendo justamente, né, que ele reconhesse, né, a pessoa madura, né, diz, né, mas o que é isso para tanta gente, né? Então a pessoa madura, ela não é autossuficiente, né? Ela justamente coloca a sua consciência, o seu entendimento diante do desafio. Vai dizer então que Jesus dá uma ordem, né? Que diz Jesus: fazei-os assentar, né? Como quem conduz. E esse assentar, no termo original grego, é como se fosse um reclinar. Então, uma posição muito interessante é aquele reclinar à mesa, mas também o reclinar de oração e também o reclinar de reverência, que vai nos colocar. E diz o texto, né, que era um ambiente, era um lugar que havia muita relva ali, muita erva, muita grama naquele lugar. E como se fosse um tapete, né? E depois no final vai dizer que eles queriam fazer Jesus como rei. E aqui agora parece que Jesus ensina como fazer a reverência frente à disposição. Como é acolher aquela pessoa que se dispõe, aquilo que é oferecido, né, nessa sincera entrega, né? Então, se deve acolher como? Se deve acolher com reverência, com respeito, né? Essa entrega e com oração voltado de fato para uma espécie de graça de Deus. Tanto é que o texto vai dizer que Jesus recebe em si, né, aquilo que foi ofertado, que foi apresentado, ele recebe em si, e o texto coloca uma palavra muito interessante que é eucaristeses, ou eucaristeo, que é justamente reconhecer
o grande bem celeste, é dar graças, né? Ou seja, reconhecer. E Jesus, então, reconhece com gratidão, uma gratidão como vindo de Deus, isto que foi disposto por esta pequena pessoa, por esse pequeno servidor, e Jesus oferta, né, como um dom sagrado mesmo. O texto continua dizendo que ele oferta a esses que estavam reclinados, como quem tem reverência, como quem está rezando, como quem reconhece esta grandeza. Vai dizer que ele oferece e deu a quantos queriam. Esse queriam é muito forte, porque não é só um quero porque preciso, mas um quero porque anseio. E é muito bom o que segue, dizendo, né, que estando eles saciados, então quem anseia profundamente se satisfaz completamente. Então é preciso ansiar, né? E depois Jesus diz para recolher os pedaços do que foi partido, daquilo que era todo e se tornou partido, que chegou em todos os lados, todos os cantos. Jesus então refere-se, né, que ele deu graças àquilo que foi ofertado, aquilo que foi partilhado e sobrou. Jesus mostra o valor de cada parte. Jesus mesmo, né, como se dissesse que recolha para que nada se perca, ou seja, é impensável que isto que foi doado, né, nessa pobreza, nessa pequenez, que isso se perca. É uma sacralidade, né? E o texto é belíssimo, né? E diz então que eles vendo, reconhecendo mesmo, né, fazendo a experiência do que foi feito, diz que eles então dizem que reconhecem Jesus como uma graça de Deus, ultrapassa já a forma como o recebem, e eles então querem fazer Jesus um rei. E Jesus não aceita, para dizer que a experiência do que foi feito é uma experiência da graça de Deus e não do poder desse tempo, né? O rei é o poder do tempo, né? E a graça de Deus não se reduz ao mais alto do poder do tempo. Boa participação da Santa Missa.